Hoje é o dia de analisar algumas fotos do passado e reagir a elas, né, dizendo o que eu estava fazendo nessa época, como é que estava a minha cabeça, o que mudou de lá pra cá, enfim. Vamos lá. Se você nasceu de 2000, 2006 pra cá, talvez você nem tenha revelado fotos. Porém, pra mim, que sou da década de 80, né, a gente revelava foto mesmo, tá? E é normal que muitas vezes a sua família vai se reunir pra poder ver as fotos do passado, relembrar alguns momentos. Então eu tava mexendo nas minhas gavetas hoje e achei algumas fotos aqui que estavam separadas, que eram as coisas que eu tava organizando e acabei deixando de mão. Mas eu falei assim, vou reagir a essas fotos, vamos ver o que eu tava fazendo nessa época aqui, entendeu? Entender como é que tava a cabeça dessa pessoa, o que mudou, tá bom? Nessa foto aqui foi em Salvador, em 2006. Eu nasci na cidade do interior da Bahia, né? Eu não tive acesso a muitas coisas e a minha família se separou muito cedo. A minha mãe e a minha tia acabaram se separando, porque meus avós faleceram quando minha mãe ainda era muito nova e cada um foi dado para uma família, então a gente não teve esse contato. E aí, em 2006, eu fui para Salvador para ver as minhas sobrinhas que tinham praticamente acabado de nascer. E aí nós fomos na casa da minha prima para conhecer mais, né, ficar mais próximo e tal, porque a minha prima só tinha me visto quando eu tinha 3 anos de idade. Então lá eu conheci o filho da minha prima e aí a gente foi à praia e tudo mais. Então foi um dia especial pra mim, porque eu tive o contato pela primeira vez na minha vida com a prima de verdade, que até então nunca tinha tido contato com prima, só quando eu era muito criança, mas eu não lembrava. Essa foto aqui, a minha sobrinha tinha acabado de nascer, foi em 2004. Cara, eu ainda sou inseguro na minha vida, mas nessa época eu era muito mais inseguro ainda, né? Eu era aquele típico pós-adolescente, eu tava entrando aí nos meus 18, 20 anos de idade. E eu tava ainda muito desencontrado na minha vida. Nessa época as pessoas já sabiam que eu era gay, menos eu, né? Como eu falei pra vocês uma vez, a única pessoa que não sabia que eu era gay era eu mesmo. Então as pessoas diziam que eu era, né? Então eu ainda me vestia de boyzinho, por isso que eu tava com essa bermuda uó. Porém, nessa época eu ainda tinha muitos sonhos e eu tinha muita vontade de ainda entender o que ia acontecer com a minha vida. Olha, essas fotos aí eu tava com minha sobrinha, que eu não sei quem era, porque é impossível entender quem era minha sobrinha nessa época, né? Você tem que tocar uma blusa, aquelas blusas que a gente amarra barbante e pinta, porque eu era meio hippie nessa época, enfim, louca. Pesava 7 quilos, né? Mas eu tava aí, sobrevivendo. E é isso. Nessa foto, eu morava numa pensão, né? Quando eu mudei da Bahia para Brasília, a minha mãe veio para trabalhar como cozinheira numa pensão, que ficava na 703 Sul. Quando a gente morava nessa pensão, foi 2 anos mais difíceis da minha vida, porque foi o ano que eu tava me tornando adolescente, né? Eu cheguei com 12 anos, fiz 15 ainda, morando nessa pensão. Então eu tava tentando me descobrir na vida, eu tava completamente deslocado, porque eu tinha acabado de chegar da cidadezinha do interior, que eu não tinha acesso a nada. Eu dormia toda noite num quarto diferente, porque eu dormia nos quartos que estavam vagos, né? Então era desse jeito. E meu dia, basicamente, era brincando na rua com essas 2 pessoas que estavam aí, que eram o André e a Janaína, né? Que são, hoje a Janaína, a gente tem contato, o André eu não sei mais onde está. A Janaína a gente ainda é muito amigo e somos irmãos mesmo, apesar da gente às vezes não se ver, mas a gente mantém o amor e o carinho pro outro. E foi nessa época que eu ganhei a minha festa de aniversário de 13 anos de idade. Foi uma coisa simples, mas que ficou marcada pra minha vida pro resto da vida, porque foi a única festa de aniversário que eu tive. Nessa foto eu usava Rastafari. Eu já usei Rastafari, eu já usei trança raiz, eu já usei cabelo alisado com luzes, eu já usei Black Power, enfim, eu já tive todos os estilos do mundo, porque, enfim, tentando se encontrar, né, gente? Sempre tentei me encontrar e o cabelo sempre veio na onda. Então nessa época eu usava rasta. Apesar de toda a questão de eu sofrer preconceito das pessoas e tudo, porque hoje eu sou assumido homossexual, mas na época que eu não vou dizer que eu não era assumido, eu não sabia realmente o que eu era. Então isso me machucava muito, as pessoas falarem de mim, me chamar de bicha, de viado e tal, era uma ofensa, né? Hoje em dia não é uma ofensa, é uma constatação, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas na época era uma ofensa. E aí eu coloquei esse Rastafari, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu tinha muito medo de julgamento, das pessoas falarem que eu tava colocando cabelo grande porque eu queria ser travesti e tal, mas eu coloquei e fui muito feliz nessa época que eu coloquei Rastafari, que era uma coisa que eu queria. Então vamos dizer que foi uma barreira que eu quebrei na minha vida. Essa foto foi no Largo do Santo Antônio, lá em Salvador. A minha irmã morava lá, eu fui passar lá em 2006, fui morar com ela.
e com meu cunhado, né? E aí, nessa época eu era muito inseguro, nossa, eu me achava horrível. Eu continuo achando, mas nessa época eu achava mais ainda, né? Tudo bem, eu pesava o quê? Nada nessa época, né? Como poucas pessoas sabem, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, eu sou deficiente de um braço, né? Muita gente não sabe disso, por incrível que pareça, você que está me assistindo agora, que me conhece já faz mais de 30 anos, não sabia disso, tá sabendo, tá bom? Que eu sou deficiente de um braço. E nessa época, assim, eu tinha muita dificuldade ainda de usar camisas de manga longa, manga curta, ou regata, essas coisas, porque eu tinha vergonha e tal, porque eu tinha um braço mais fino do que o outro e tal. Hoje, com a idade, todas as coisas meio que se juntaram e acabaram ficando tudo no mesmo parâmetro, mas na época era muito estranho. Mas foi uma barreira mesmo de sair na rua, e em Salvador é uma cidade que tem gente muito bonita e eu me sentia um lixo, mas estava aí, vivo, e tirei essa foto. Gente, essa foto quase não dá pra ver, porque é muito velha mesmo, tá? Uma foto da década de 80, querida, que sobreviveu ao tempo, tá totalmente deformada, mas tá aí. Eu, com 2 anos de idade, minha mãe e uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja, até porque não dá nem pra ver a cara da pessoa na foto. Nessa época a gente morava em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe mudou pro Rio de Janeiro para trabalhar num hotel. E aí eu tirava essa foto aí, todos os outros pessoas gostavam muito de mim, eu era uma criança muito querida. Quem voltava sempre me trazia brinquedos. Nessa época eu tinha o hábito de, quando as pessoas iam embora, eu me escondia dentro do carro delas. E aí elas iam embora, e quando elas chegavam no meio do caminho, elas eu percebia que eu tava lá escondidinha, me poupavam para me devolver pra minha mãe, tipo, pega essa criança, leva essa macumba de volta pra você, entendeu? Mas assim, eu não lembro de nada dessa época, mas eu tenho recordações da minha família, da minha mãe, de que eu era uma criança muito espoleta, muito feliz também. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa reação que eu tive a essas fotos, contando um pouco da minha história de vida através delas. Se vocês quiserem mais reações às fotos, eu vou buscar outras fotos aqui nos álbuns, em álbuns e álbuns que a gente tem, para mostrar para vocês, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e, claro, curta muito esse vídeo. Beijos!